Pertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de novembro de 2010, domingo. O verbete é o 1747, 4 páginas, 40 logias e 7 máximos. O tema é Megatares cosmovisiológica. A especialidade é a megataristicologia. Definição. A megatares cosmovisiológica é a execução da tarefa do esclarecimento mais complexa, difícil, evoluída, abrangente e potencializada pelo emprego polivalente de múltiplos instrumentos explicitativos e em várias áreas de cognição ao mesmo tempo. Os esclarecimentos prioritários dos mal-entendidos, infantilidades e interpretações errôneas. O esclarecimento consistente e cosmoético das questões decisivas. A megagesconologia assentada na megataristicologia. O plantio evolutivo do esclarecimento e da reeducação. A cura da ignorância. A remissão do apedeutismo. O clímax do esclarecimento. A assistência interconsciencial polivalente, ao mesmo tempo por meio do EV, do arco voltaico crânio-chacral, da TENEPS, da UFIEX e da pangrafia. Na remissologia, tem 15 itens, nós destacamos. Evolução Tacon-Tares, interassistencialidade, mega-tares, mini-tares e tares expositiva. Frase enfática. A autovivência da megatares cosmovisiológica, agora ou depois, aqui ou acolá, será o escopo fundamental de toda consciência lúcida empenhada na execução dinâmica da evolução consciencial. Você admite a aplicação inteligente da megatares cosmovisiológica? Você já executa alguma tarefa em tal nível de funcionalidade cosmoética? Agora, a pergunta. No Congresso de Autopesquisologia foi comentado que o professor utiliza uma técnica de contração do osso esfenoide como gatilho para o EV. Poderia comentar sobre o assunto? Primeira coisa, você não contrai osso nenhum, nem o esfenoide, ele é duro, não existe isso. O que acontece é o seguinte, é que o osso esfenoide, ele é a base do crânio. Então, com esse processo, então, ele segura o cérebro. Agora, no osso, ele tem tanto a circulação de sangue, como também o processo dos impulsos neurológicos, dos nervos que tem nele. Então, a contração do processo se dá através dos nervos que circundam a massa encefálica, ou seja, a caixa craniana. Agora, a gente tem que ver o seguinte, a caixa craniana, ela não pode ser uma caixa vazia. Então, com esse processo da tensão, do problema da contração que existe, pega tudo quanto é músculo que a pessoa tem. Então, começa a ver até a face látea, que é essa aqui, ó, da careca aqui, ó, que pega para cá, etc. Tudo aí, isso aí entra em contração na hora que você coloca um impulso maior da sua vontade e da sua intenção, movimentando os processos do EV. De modo que a gente mesmo mostra que aquilo que um ator, por exemplo, ou uma atriz, ela aprende. Então ela está fazendo, na hora que ela espanta, ela joga assim, ó, se a pessoa tem o tupete do ator vai para trás. Isso é devido ao processo da face látea e o problema da tensão em torno da caixa craniana. Então o problema é a caixa craniana com a sua vontade, que mexe nos processos neurológicos e que tem base na coisa de segurar os dois hemisférios cerebrais, que é o osso esfenoide, que é o mais complexo que nós temos.
Por vezes sinto que vou sair do corpo, começo a ver imagens reais sem analisar nenhuma delas. Procuro só observá-las em minha mente. Ontem consegui visualizar meu rosto e meu corpo com perfeição. Medito na frente do espelho para me acostumar a me ver de fora. Procuro mentalizar coisas boas, sentir boas energias. Quando de repente vem o medo e começa a surgir imagens sinistras na minha mente, como um filme de terror, fantasma, espíritos horríveis, fico com medo e abro os olhos e sinto essas energias me perseguindo por um tempo até me acalmar. Isso é assédio, claro e simples, óbvio. Tenho medo de sair do meu corpo e dar de cara com um obsessor medonho que só está esperando eu sair do corpo para me torturar. Uma vez sonhei que tinha um vulto em cima de mim, drenando minhas energias. Enfim, morro de medo. Posso encontrar isso ao sair do meu corpo? Olha, tudo é possível, né? Por que não? Você tem que ter coragem. Só depo banca quem tem competência. Você está parecendo uma criança. Não corresponde à sua idade. Vê se amadureça, cresça e apareça. Tem vários nomes para isso. Mas eu sou obrigado a falar com toda a sinceridade e franqueza para ajudar você. Deixe de ser criança, vira gente. Agora, ó, o ideal seria você estudar as 40 manobras de energia, trabalhar mais o EV, estudar o processo da energia e enfrentar isso aí. Agora, eu queria só te falar uma coisa, como um pós-escrito, que é muito importante. Consciência nenhuma morre, tá? É o corpo que é desativado. Do chão não passa. Em tertúlia passada, o senhor comentou que estava lendo um dicionário. Nesse sentido, poderia esclarecer que método de leitura é o mais ideal para o estudo das palavras de um dicionário? Olha, o dicionário eu ainda estou lendo, porque o dicionário ele tem 1.800 páginas, é letra pequena. Agora, eu estou lendo e cada dicionário que você lê, você tem que olhar a sua finalidade, seu objetivo, a sua meta. Esse dicionário, por exemplo, eu estou lendo porque ele é um dicionário que tem 4 divisões, substantivos, qualificativos, etc. E no fim tem uma 4ª que é diversos. Essa do diverso é que me chama mais a atenção. A do substantivo também. Agora, o que se passa? Eu estou estudando em numerologia através desse dicionário. Eu já tirei, já fiz até agora umas 50 numerologias. Agora, tudo através de dados que depende do meu nível de conhecimento para se fazer. Então, aí não depende só, o dicionário não resolve muito, ele ajuda, ele embasa. Mas, por exemplo, o que interessa mesmo é a vivência da pessoa que está estudando o dicionário. É o lexicólogo. De modo que você tem que pegar um dicionário e ver o que você está estudando. De acordo com a meta, o objetivo do seu estudo, existe um dicionário adequado. Esse é o motivo que nós temos mais de 5.000 dicionários lá no Holocico. Agora, conforme a situação, até o dicionário de rimas, ele pode ajudar uma pessoa a fazer investigação intelectual. Então, depende da pessoa. Se o dicionário de rimas, até ele pode ajudar, independente do processo da poética, pensa bem no resto. O que eu acho mais sério são os livros que mexem o dicionário, que tenha dicionário analógico. Por exemplo, eu estava estudando agora com o Pedro, que ele descobriu o livro lá do português, o Arthur Bivar, que é o Dicionário Geral e Analógico da Língua Portuguesa. São 3 volumes. É do Porto, de Portugal. O terceiro dele é que é o bom, é o Dicionário Analógico, é fora de série. De modo que esse aí, ele está começando a ver agora. Eu também quero dar uma olhadela depois que eu ver esse dicionário. O dicionário que eu estou lendo é do Kurt Pesek. O nome é Kurt Pesek. Eu já falei aqui. Vale a pena, quem estiver estudando o processo de forma, esse dicionário vale a pena. Principalmente a seção de diversos. São 1.800 seções de diversos, vale a pena ver. Eu ainda não li tudo, não, mas eu já li mais da metade do dicionário até agora. Agora, vejo tudo, anoto tudo. Não adianta falar que eu não li, porque eu mostro o dicionário todo riscado, a pessoa viu que eu vi alguma coisa. E outra coisa, o riscado tem lógica. São riscos, ou grifos, ou sublinhamentos racionais,
De modo que não adianta dizer que eu não li, eu comprovo. Gostaria de saber se na TENEPS é mais indicado ficar com os olhos fechados ou abertos e por quê? Não, aí depende de você ter contato com o seu amparador. Quanto mais você se predispor para ter contato com ele, melhor. Agora, o problema é seu, sobre seus olhos, seu nariz, posição, o problema é seu. O problema é entrar em contato com o amparador. Isso aqui é o mais importante para você se predispor mais ao processo de assistência interconsciencial. No Projeciologia, o senhor destaca que certas clarividências viajouras são projeções parciais de mental soma. Como faz para saber se foi projeção ou simples clarividência? Já que tem clarividência viajoura muito frequente. O problema todo é o seguinte: a consciência pode utilizar a clarividência viajoura para se projetar conscientemente? Como faz para conseguir isso? Tudo isso é possível. Agora, a verdadeira clarividência viajoura é a pessoa está aqui, ela vai de mental soma lá e torna a voltar instantaneamente, isso é rápido. Essa que é a clarividência para valer. Agora, procure estudar todo tipo de clarividência e o modo que isso aí é um assunto complexo. E veja as suas reações. Anota tudo, como eu sempre falo aqui no laptop, e daí um ano você faz um balanço disso para ver o que você é. Tem muita bobagem no estudo. A gente tem que fazer a projeciocrítica, que é a crítica também da clarividência, para ver o que é que tem de imaginação, de fantasia, de invencionice na cabeça da gente. Isso é muito importante, a crítica, senão não vai. O senhor tem conhecimento da situação atual do Paulo de Tarso, apóstolo J. Cristo? Eu li a obra Paulo Estevam. Dá para ver claramente que ele era um homem bem diferente dos demais pela inteligência, a cultura. Seria ele hoje um serenão? Em caso afirmativo, teria sido aquele que o senhor viu na cidade de São Paulo? Não tem nada a ver com isso. Você esqueceu de uma coisa. O Paulo de Tarso é o mesmo Saulo, que era um cara tudo atrapalhado, na mesma vida. Ele foi, como é que ele pode ter mudado tanto assim? Ele tinha muita besteira. Ele era inteligente, uma opção de coisa, mas olha bem as cartas dele ao povo, aos coríntios, etc. Tem muita bobagem, não tem nada a ver com isso ainda, não. Ainda tem muita coisa debaixo do pano ainda. Ele era o Saulo, ele esqueceu disso aqui. Saulo, na estrada de Damasco. Como é que é? A recalcitrância, hein? Pois é. Como é que é? Tem muita bobagem nisso aí. Falta ler, você leu pouco. Agora, eu queria dizer para vocês hoje que nós estamos mexendo com a Megatherius, cosmos fisiológico, que o problema maior que nós temos hoje, dando um resumo, que uma pessoa me perguntou esses dias isso, então eu respondi. O problema maior nosso é ter consciência das carências universais. São essas que nós trabalhamos, carências universais. São as carências cósmicas que nós temos que atender. A verdadeira Tales e Megatherius é o atendimento das carências universais. Agora, eu quero dizer para vocês que a gente não fica também só bancando o bonzinho e atendendo todo mundo. A gente recebe muito retorno positivo nisso tudo. Tem 2 retornos, por exemplo, comigo, eu não sei como é que é com vocês. Comigo eu tenho 2. O primeiro é o carinho. É o mais forte dos retornos que eu recebo, é o carinho dos outros. Carinho, 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 carinho. Deixa eu te explicar mais, não? Agora, segundo, é livro. Eu recebo livro gratuitamente, praticamente faz meio século. Presente livro. Hoje mesmo eu recebi 2. Vai ser todo dia. Você já viu como é? Quase todo dia eu não saio com livro aqui. Agora, veja, isso é um estigma positivo da minha vida, receber livro. Por isso que eu falo, eu tenho um processo de um holopensene bibliográfico violento. Entendendo? Do jeito que eu tenho com o processo de oceano, né? Processo hídrico, sei lá o que é isso. Mas eu tenho esse negócio. Então, presta atenção. Nós trabalhamos com as carências universais, para suprir essas carências, de tudo quanto é tipo. E, ao mesmo tempo, vem o retorno disso, que não é o revertério, é retorno positivo. Que no meu caso, que eu sou a cobaia de vocês, então eu falo, primeiro, é o carinho. Segundo, são livros.
Cada um faz o que pode. Agora, eu reconheço que essas coisas ocorrem comigo há muito tempo. Agora, vocês sabem que hoje existe até uma espécie assim de slogan, que o livro é o melhor presente. Não existe isso? O livro é o melhor presente, não é isso? Agora, que a pessoa que vai dar um livro tem que escolher, né? Comigo, por exemplo, eu faço das pessoas, já sabem mais ou menos o que é. Agora, sempre tem livro que eu não vi, porque está sempre saindo livro novo. Então, isso aí é uma coisa seríssima. De modo que vocês pensem nisso. O que vocês estão fazendo com as carências universais? O que vocês fazem com o carinho dos outros? E o que vocês fazem com os livros que você recebe? Eu não sei o que vocês estão recebendo, que às vezes vocês estão recebendo outras coisas, eu não sei bem. Cada um tem que ver que tipo de recepção que está havendo, né? Ordinariamente, como praxe, como hábito, como rotina na sua vida. O que você queria? Você pode falar mais quais são as carências universais, as principais, assim? Precisa de falar? Então você pega aí o CD-ROM e olha tudo que seja nosográfico. Pega o processo ali, ó, que nós falamos, tematologia, e veja assim, tema central nosográfico. Ali você tem praticamente uma listagem imensa de carências. É no nosográfico. Não, aí eu tenho que falar tudo aqui. Eu vou falar tudo desses 8 anos vamos dizer, de tertúlia. Vou ter que falar. E também o meu trabalho toda a minha vida inteira da TENEPS. É tudo baseado nisso. Agora, o carinho, às vezes, vem por um sorriso, um pensamento, um pensene, uma emissão de energia que você detecta. Então, quanto mais a gente detecta, mais você fica sabendo disso. Agora, é inevitável. Agora, as carências mais comuns atualmente é o problema da pessoa. Estou te falando aquela que ocorre mais. É o problema da crise de crescimento, que a pessoa está com um certo problema de diversificação, ela vacila, ela hesita, porque ela está desorganizada e ela está dispersiva. Então, ela não sabe enfrentar aquilo. Então, a gente se coloca no lugar dela e mostra uma seta. Ora, se eu estivesse no seu lugar, talvez essa seria melhor. Pondera sobre isso. Então, isso é um tipo de suprir as carências básicas do momento evolutivo. Agora, ó, cada um tem um jeito. 15 pessoas que a gente atende num dia, você tem ali, às vezes, 8 tipos de carência, modalidade de carência bem específicas. E bem específicas daquelas individualidades, daquelas personalidades. Isso tudo a gente tem que pensar. Você entendeu mais ou menos, João? Mas, Adélio, o que tu queres? Professor, eu estava dando uma comparada aqui da megatares cosmovisiológica com apenas a megatares, né? A megatares é autopriorologia e a megatares cosmovisiológica, megataristicologia, né? Quando a gente fala em megatares cosmovisiológica, a questão mais forte que eu vejo é o impacto. O senhor comenta aqui também na efeitologia, os efeitos impactantes da tares do esclarecimento multifacetado. Basicamente, a diferença entre esses dois verbetes seria essa questão do impacto, da abordagem correta e do retorno impacto, também? Mas você sabe, o impacto, ele às vezes pode ser bom e às vezes ele pode ser negativo. Porque depende do gabarito da pessoa receber o baque. Você está entendendo? Então, isso varia muito. Tem certas pessoas que a gente não pode usar, por exemplo, a impactoterapia. Ela não está preparada para isso. Então, ainda é um processo muito de TACOM, muito de maternagem, muito da enfermeira ou do enfermeiro, muito assim de um processo de receita da enfermaria. É um problema, então, muito superficial ainda, porque a pessoa não está preparada para aquilo. Porque se você chegar e mostrar a realidade para ela, ela perde o caminho de casa. Aí, em vez de ajudar, você está piorando tudo. Então, é muito importante, não é o diagnóstico, é a dosagem
entende, da abordagem que você faz a uma pessoa. A dosagem, a dosificação. Você vai até onde? Comigo, por exemplo, o povo já sabe como é que eu sou. Então, isso já me ajuda muito. Um bom percentual do povo que vem falar comigo já não é mais tão jejuno. Eu já posso entrar com os tratores, com o rolo compressor, entende? O caminhão e as mega carretas, igual que eu tinha, as patrolas, e o que mais que é que tem? Tem mais algumas outras coisas. É o arado para, entende? Sulcar a terra, senão não dá. Tudo isso, então, me ajuda, entendeu? Agora, eu olho mais para a psicosfera. Há casos que eu faço o retrocesso e a retaguarda na hora. Eu tiro o time de campo na hora. Quando eu vejo algum processo que aconteceu com a pessoa ainda quente. Então, o impacto foi feito antes de chegar para mim. Aí eu tenho que estar de olho. Porque senão, em vez de ajudar, o pior. Primeiro, você tem que dar um jeito de fazer um curativo naquele subimpacto que a pessoa sofreu, para depois você entrar com a cirurgia geral final, no segundo tempo. Então, como é que a gente poderia fazer isso crescendo? Megatares cosmovisiológica, porque, de certa forma, para mim, megatares já é um mega. Há um problema aí que é bom você entender. A megatares cosmovisiológica é a tarefa do esclarecimento em dois rumos básicos sérios. Um é o rumo do processo da profundidade de baixo e de cima. E o outro é o rumo do processo horizontal, da expansão, essa que é a cosmovisão propriamente dita. Mas, por exemplo, não adianta nada ter uma cosmovisão horizontal se não há o aprofundamento, você está entendendo, da essência, vamos dizer, do cerne do processo. Senão não adianta nada, para dar um impacto na pessoa. Então, veja, há um problema vertical que aprofunda, mas ele também sobe. Então, ele é evolutivo, que ele está subindo. E há um problema horizontal, que expande por todos os lados, que é a verdadeira cosmovisão. A pessoa sai da monovisão, essa de pensamento pontual, pequenininho, entende? Vamos dizer, interiorota. Tem que sair disso. Então, a tarefa do esclarecimento mesmo, grande, ela tem que pegar a verticalidade e a horizontalidade do processo. Agora, tem que lembrar aquelas técnicas que a gente tem. Por exemplo, um jovem, ele escuta mais o povo que é horizontal da mesma idade dele. Ele tem dificuldade de admitir um cara careca com a barba branca igual eu falar para ele. Então, isso tudo a gente fala na cara dele, que ele é assim. Aí já dá um impacto danado. Teve um rapaz que chegou com toda a força, sabe? A hora que eu comecei a falar para ele, os olhos dele encheram de lágrimas. Quer dizer, o impacto foi violento e ele não podia dar o braço a torcer. Nem pude oferecer para ele nem esse papel. Entendeu? Por causa do orgulho, que é o macho. Entende? O macho que está cheio de testosterona, que não sabe onde pôr. Então, veja, brigar com os hormônios é um problema sério. Se o cara tem dificuldade de brigar com os hormônios, sou eu que vou brigar com ele, é besteira, não é por aí. Mas o que mais? Não, só complementando, então, para fechar, basicamente esse multifacetismo, essa visão mais abrangente na horizontal e na vertical, que diferencia, então, o contexto da cosmovisiologia, né? Tanto na hora de você fazer o esclarecimento, também no retorno que você tem de feedback. Agora, o problema todo é lembrar a interiorose e universalismo. Você vai começar a entender tudo. Pensa nisso. A megatares caminha da interiorose para o universalismo. Muda tudo. E é uma maneira assim, vamos dizer, muda da água para o vinho. Há uma antipodia total nos extremos. Isso é o senhor problema para você segurar a pessoa. Valdo, só... Mas então, Valdo, o que foi? Na definologia você diz que a megatares cosmovisiológica ela pode ser potencializada pelo emprego polivalente de múltiplos instrumentos explicativos em várias áreas de cognição ao mesmo tempo.
Então, nós podemos usar o cinema para fazer a megatares cosmovisiológica. Sim, é o que eu faço. Eu uso tudo. Quem é que indica mais filme aqui? Sou eu. É uma vergonha, porque eu deixaria que vocês indicassem para mim. Eu gosto de filme dramático, filme histórico, coisa séria. Nada de besteirada de ação, nada de fazer coisa infantil, nada de trucagem cinematográfica, nada de comicidade. Eu não gosto de comédia cinematográfica. Eu já vi vários, já vi tudo. Quem viu 5 já viu tudo. Então, a comédia de situação, sitcom, para mim não interessa, é perda de tempo. Então, veja, eu acho que você devia de mostrar os filmes bons para mim. Isso aí ainda não recebi. Seria a terceira doação que eu receberia. Entendeu como é que é? Valdo, podia aprofundar essa questão do vertical horizontal, que eu não entendi muito bem. Sim, o problema todo é o seguinte: na hora que você faz um trabalho de penetração, prospecção, de investigação, de abordagem, de pesquisa com profundidade, você tem que olhar primeiro a profundidade que vai lá, mas se sobe e desce, que é o vertical. E ver também para os lados, para onde vai, a esquerda, a direita, como é que fica. Enfim, o tatuzão, por exemplo, ele só vai num rumo, mas ainda não quer dizer que ele esteja vendo um universo maior. O universo dele está muito reduzido. O tatuzão, a ponta da broca perfurante e pontiaguda do tatuzão, ela é muito ainda pontual. Por isso que eu falo, a ponta pontiaguda do tatuzão. Agora, ele está abrindo um lugar que não tem nada, então o caminho é por ali. Mas agora o processo é ver a expansão daquilo. Essa expansão, ela é horizontal e ela é vertical, para pegar tudo, senão ela não é universal. Então, mas a expansão, ela tem, a vertical o que determina a profundidade, é isso? A vertical, ela vai para o fundo, é a chamada de profundidade. Então, ela vê o seu passado. E ela vai para cima, ela vê o futuro imediato. E por aí vai. Isso eu estou falando agora com a cronêmica junto. E a horizontal é isso. Agora, a horizontal, ela pega todos os espaços. Então, ela pega o segundo escalão, o terceiro escalão, o quarto escalão, as coisas vão indo. É a onda. É a onda que você jogou a pedra no lago. Aquilo vai eternamente. Esse aqui é o caminho. Então, a rigor, toda megatares cosmovisiológica, ela não tem fim. A cosmovisão, ela já tem como base o vertical e o horizontal, tudo? Não, ela tem, vamos dizer assim, o universal, né? Ela pega tudo, todas as direções, é o caminho. Quando for analisar, vai ter que usar aquele quadro que o João Aurélio fez. Está entendendo? Aquela estrela, vamos dizer, explosiva. Ela explode tudo quanto é ideia, por todos os lados. Então a cabeça do cara entrou a uma implosão consciencial. Não é isso? Todas as implosão consciencial. São todas as dimensões. Não, sai estilhaço por tudo quanto é lado. Agora, uma outra coisa da parafatologia, na segunda e terceira linha, assistência interconsciencial polivalente. Eu queria que você aprofundasse isso, porque fala. Não, aqui, por exemplo, olha, você viu que eu não coloquei aqui a mega euforização. Eu queria saber tudo ao mesmo tempo, por isso que eu não entendi. Pois é, mas isso aqui é que é a pangrafia. Eu deixei lá no fim a pangrafia. Mas a pangrafia que seria. Agora, tem mais coisa aqui. Quais são as outras coisas? Por exemplo, eu não falei na mega euforização. A clarividência, por exemplo. Mas dá para. A dúvida é o seguinte: isso dá para trabalhar, fazer um trabalho de imediato, tudo ao mesmo tempo. Tudo mas isso a pessoa não precisa se preocupar. Ela tem que se preocupar com o desenvolvimento parapsíquico dela. Se ela desenvolve, vai chegar o dia que isso vai ocorrer. E vai ocorrer de uma maneira natural, espontânea. Ela vai entender, há enriquecimentos imediatos. Aquilo é inesquecível, é marcante, vinca. Quer dizer, deixa a marca na pessoa.
Porque... Então, por exemplo, a hora que chega nisso, a pessoa está preparada para, no próximo corpo, ela ter macrosoma, sampaco, triscagem, dragonas, consciência projetada de uma forma contínua, lúcida. Só aí, ó, tem 5 coisas. Para microchip, sexta. Agora... E por aí vai. Ó. Agora, eu acho que a pangrafia é a praça de resolução. É onde todo mundo vai para ver, porque nessa praça tem uma porção de vias. Se de ver onde você vai entrar. Outra coisa que... É a hora da decisão. Fala da pangrafia. Agora, isso tudo já não é a pangrafia? Isso também é dúvida. Não, a hora que tem a pangrafia é a hora que tem praticamente tudo quanto é fenômeno simultâneo. Aqui eu estou dando 4 antes dela. Você está dando um exemplo só. Estou dando um exemplo para a pessoa começar a pensar, porque a maioria não pensa nisso. Todo mundo que tem processo parapsíquico ainda não chegou na pangrafia. Só os 95%. Estou sendo muito realista demais, mas não é verdade? O povo não tem ideia disso, a simultaneidade do processo. Agora, essa simultaneidade da vivência desses fenômenos simultâneos e eles sendo diferenciados, dá uma consistência de autossuficiência na pessoa que acabou. É o ponto mais pacífico que uma pessoa pode ter aqui nessa vida, para mim, é a pangrafia correta, cosmoética, assistencial. Então a pessoa está entendendo aquilo para poder assistir melhor as pessoas. Isso é muito sério. Mas então... É a base. Agora veja, isso não tem em muito lugar. Naquela listagem, por exemplo, não tem muita coisa sobre pangrafia. Eu preciso começar a explicar isso mais. Em relação, você aplicando, eu digo, professor Valdo Vieira aplicando numa pessoa e outras pessoas, pode ser tudo isso ao mesmo tempo? Isso também é dúvida. Assim. Dependendo da pessoa, eu já faço isso até antes. Eu vou encontrar com ela, então eu começo a mexer com as coisas. Tudo que eu posso fazer sem a presença dela, eu já capto, já assimilo. A hora que chega com ela, eu coloco todos os cachorros juntos. Eu abro o canil. O meu canil quase sempre não tem muros. Você está entendendo? Então os cachorros estão tudo na rua. Isso aí é terrível, você pensar nisso. Mas é o jeito. Agora, ó, com o passar do tempo e a experiência, você está sempre julgando, como dizia minha mãe, com a carta de menos. Mas às vezes não é só uma carta de menos, é 5, 6, 10 cartas de menos. E você não precisa usar aquilo tudo. Você já viu que o problema é aquele, o gabarito seu de diagnóstico já alcançou um nível que você já mata a charada antes do processo. Você está entendendo? Já viu tudo. E aquilo é tranquilo. Aí só vem as confirmações de detalhes que você não conhece. Então a pessoa vai revelando as coisas, você vê só os detalhes encaixando. É como se fosse um puzzle que a pessoa traz as pedras que faltavam para você preencher. Agora, a maioria é assim. Entende? Agora, se eu convivo muito com a pessoa, isso fica mais fácil ainda. Né? Com 2 dias de convívio, já acabou. Você faz a imersão naquele mundo consciencial. Agora, quando chega para cima, de evoluciólogo para cima, o que varia nisso aqui é a quantidade mais de fenômenos? Eu penso que sim, mas eu não tenho ideia. Né? O que seja, nisso aí eu não posso falar nada, que eu não sei. Mas agora o que eu vejo é o seguinte, para mim, é o aperfeiçoamento dessas conquistas. Então, são condições de conquistas, essas, aperfeiçoadas em um nível que eu não tenho capacidade de juízo crítico para isso aí. Professor Valdo? Aquilo que eu falo, por exemplo, do serenão, que tem atributos, entende? Que eu não sei quais são. Aqui? Quem é que está falando? Aqui. Senhor Valdo, ali no página 24, detalhismo, interaciologia,
Queria que o senhor me expandisse mais essa ideia da interação, esclarecimento, equívoco, desfeito dentro da megatárese. O problema todo é o seguinte: uma boa parte das pessoas, elas não são bem só ignorantes ou desconhecedoras das ocorrências ou dos fatos. Não. O problema é que ela conhece os fatos, só que tem que ela conhece os fatos de uma maneira torcida. Então, ela está cheia dos processos, dos erros. Dentro da errologia, você está entendendo? Existe aquele processo, daquele trinômio, que é o erro, né? A omissão, o erro, engano. Agora, o que se passa? O problema do engano é das coisas piores que tem. Então, por exemplo, às vezes, a Thares, o que ela vai fazer é desfazer o engano, que é o equívoco desfeito. A interação, esclarecimento, equívoco desfeito. A pessoa entra num outro patamar. Entende? É um outro platô da existência dela. O nível melhora. Porque aquele equívoco foi desfeito, esclareceu. É aquilo, a pessoa caiu em si. Entende? Caiu das nuvens. É assim também que o povo fala. Entende? Agora, o professor pode explicitar a diferenciação entre sentimento e emoção para a conscienciologia. Isso tem tanto verbete aí, né, para o professor explicar, né? Mas eu vou falar aquele problema da aula inicial nossa sobre esse assunto. Existe, por exemplo, no holossoma, que é o conjunto de veículos do corpo, um veículo que é chamado psicossoma, que é o corpo dos desejos, das emoções, do sentimento, que ainda é muito comandado pelos instintos. E existe um outro que é o mentalsoma, que é o corpo do intelecto, da racionalidade, que leva a pessoa para a lógica do autodiscernimento. Então, é o corpo que permite a pessoa usar os atributos para fazer as distinções daquilo que serve e daquilo que não serve. Então, na questão de emoção, o problema todo que existe diz respeito ao subcérebro abdominal, ao psicossoma e às condições instintuais da pessoa. Então, por exemplo, é aquela pessoa que namora o outro durante um fim de semana. Então, é uma aventura afetiva, pode ser até uma aventura afetiva sexual de fim de semana, mas não deixou nenhuma raiz, não adiantou nada. Então, o processo promíscuo, tico-tico do fubá, que não vale nada. Agora, tem outra coisa, ela encontra com o outro e sente uma diferença, uma consciência com a outra. Às vezes tem até um amor à primeira vista, isso tudo pode ocorrer. Aí vai caminhar para um sentimento elevado, já não tem mais emoção aventurosa, mas são sentimentos, vamos dizer, de muito maior expressão cosmoética e evolutiva. Então, a diferença toda está entre a emoção e sentimento, justamente isso. Essa emoção é psicossomática. O sentimento já é o problema de equilíbrio, de harmonia total, mais ampla, cosmoética, que é do mental soma. Por isso que é o corpo do discernimento. Então você pode gostar demais das pessoas, desde que seja com discernimento. Então, aí não tem mais paixonite aguda. Vamos entender bem o que é isso. Paixonite aguda é o processo de bicho que é do psicossoma. Então, a partir disso, você pega agora os volumes aí da enciclopédia e procura estudar a psicossomatologia, que é uma especialidade, procura lá que você acha, pelo Find, olha o procura, busca, e outra é mentalsomatologia, que mostra isso tudo aí para você. Gostaria de saber a sua opinião sobre as terapias que utilizam como base as linhas da psicologia corporal. Por exemplo, a análise reichiana, a análise bioenergética, a análise psicoorgânica e a cognitivo-comportamental. Olha, nessa história toda, o que vale mesmo aí é a cognitivo-comportamental. Esquece o resto.
Muito bom, mas não perca tempo. Vai direto aonde dói, aquilo que interessa. Olha, aqui estamos falando o seguinte: estamos com problema no e-mail das perguntas da tertúlia. Solicitamos aos teletertulianos enviar as perguntas através de seus e-mails pessoais a tertulia@caec.org. tertulias@caec.org. Eles estão com problema das perguntas, então eu preciso mandar nisso aqui para a coisa dar certo. Senão vai haver muito desvio, desnorteamento, falta de direção, perca disso, perca daquilo, né? Perda. Valdo, a questão entre a técnica, por exemplo, tem várias técnicas na Conscienciologia que permitem profundidade e expansão na hora da TARES. Então, essas técnicas, elas são excelentes para isso, mas muitas vezes a falta de desenvolvimento parapsíquico ou a falta de compreensão da pessoa que aplica não permite o impacto, né? Não tem impacto. Não. A gente vê que não causa impacto nenhum. Não. Agora, a coisa mais séria, quando tem um processo de impacto, Malo, não é bem o problema de parapsiquismo. É a compreensão, Valdo, do outro? Não, é mais sério. É a própria personalidade de quem está expondo o processo ou quem está tentando fazer a TARES. Entendo. É a força presencial que ela é lastreada pelas experiências, as vidas, enfim, o salto da ficha evolutiva da pessoa. Entendi. Isso não dá para arranjar da noite para o dia, Não. a pessoa vai ter que rebolar para conseguir ter aquilo. Agora, veja, o meu processo de criar um tipo de barba branca e eu usar sempre branco, isso tudo também teve uma conotação nesse sentido de fixar a minha força presencial no meu trabalho de assistência. Para marcar, né? Que marca de uma Você vez. impregnou Agora, com ó, isso. eu desconfiei disso através das lembranças do Zéfiro. Agora, quando eu conversei em Hollywood, eles me deram a dica, aquilo confirmou tudo, bem claro. Juntou a fome, era uma boa a fome com a vontade de aquele comer. layout, Aquilo né? ficou tudo Aquele claro, shape. evidente para mim. Agora, Valdo, você... Agora, o povo não entende, mas não interessa. Com quem eu preciso falar, entende muito mais, sem saber que está entendendo. Você está entendendo? Sim. Isso é que é o sério. Que é uma Devido senha. à força presencial. Quando nós fizemos o Instituto, você lembra que eu falava com os outros, assim, ó, o que eu vou falar aqui, vocês estão começando a dar aula de Não deve Conscienciologia, falar. não falem, que vocês ainda não têm gabarito para isso. Eu tenho. Olha a minha diferença com vocês. A minha diferença é a minha calva. Lembra que eu falava em calva? É a minha calva. Aí o povo falava, o que é isso? O que é calva? Se a turma está conversando, eu não sabia o que ia fazer. É a minha carequice. Valdo, agora você também comentou. Tudo isso aconteceu lá, viu? E isso aconteceu primeiro lá no meu, naquele meu quarto lá da Visconde Pirajá, perto do meu escritório, no anexo. Agora, Valdo, você comentou que o jovem ele aceita mais as coisas na horizontal. Agora, a pessoa na idade madura, ela tem dificuldade de aceitar na horizontal, principalmente quando não tem exemplarismo de quem está passando a TARES, né? Porque fica notório quando a pessoa não tem. Agora, o processo do exemplarismo, sabe, o pedigree da pessoa é que manda. É o que dá a força, segura tudo. Agora, Malo, uma coisa muito boa nisso, para dar, assim, tranquilidade para a tarística, é ela ver o resultado disso extrafísico. Não é o físico. O intrafísico se torna secundário. Relativo. O problema é ver a força presencial da gente extrafisicamente. Como que ela está funcionando. Então, isso aí é que é importante. Agora, eu fico pensando, vocês já pensaram o dia que nós todos aqui tivemos tipo serenão, que você chega e faz a dissolução dos grupos de assediador. Desmancha a roda. Você desmancha a roda de tudo que está em torno. Para o melhor. Você já pensou? Eu pegar os 5 de vocês, nós vamos sair por aí limpando tudo. Agora, você sabe que a monja, ela faz isso do ponto de vista de energia, né? Ela chega aquela lixívia, vai limpando, vai lavando, vai tudo. Não é só detergente,
perfuma, você está entendendo? E atinge tudo. Isso é que é impressionante. Agora, a diferença da TARES também, quando ela é feita com compreensão e com carinho, como você citou aí, ela tem um efeito impactante muito mais profundo. Tem. E não tem nada a ver com TACOM. Dentro dos processos dessa carência universal, a coisa que precisa mais é o carinho junto ao tórax. O tórax que eu estou falando é o chakra. Aconchego. Isso é aquela tendência da cultura norte-americana, lá, o estadunidense. E tem certas mulheres que eu ia dar o curso e falavam assim, eu posso abraçar você? De vez em quando tem isso aqui. Isso. Eles acham que abraçando é que é importante, devido o chakra. Sabe como é que é? Pede para abraçar. Existe isso. Agora, é um processo totalmente infantil, mas que funciona, devido ao problema de energia. Tem sua razão. Nível ajuda, né? E a psicologia também é atendida, né? Porque encostou na pessoa. Então, o abraço, isso é que é a terapia do abraço, né? Existe aquela conversa e tal. Tudo é feito necessário. Agora, a terapia do abraço pode ser apenas de sedução, mais nada. Aqui no ar. Queria saber sobre a Mega-TARES cosmovisiológica feita pelas centrais extrafísicas da verdade. Como que isso se dá? Não, ela o acesso a ela. Ela é assim naturalmente. Mas o problema é quem acessa é que manda. Porque ele vai acessar de acordo com o nível dele. A central pode ter muita coisa, mas não pode falar tudo. Tem que ser dosado de acordo com aquela necessidade da pessoa. Ela é específica. É específica. Então, o processo da Mega-TARES cosmovisiológica nem sempre funciona na resposta lá da central. Por quê? A pessoa está precisando de uma coisa menor. Ainda não dá para fazer essa cirurgia. Tem que ser um trabalho ambulatorial. E aquele contato que você fala no Projeções da Consciência, com a consciência livre, aquilo é uma Mega-TARES cosmovisiológica. Ali já é. Mas, por exemplo, uma boa parte vai pegar 5% do que houve, o outro 7%, o outro 10%, o outro 15%. Por exemplo, pegar 80% daquilo não é qualquer um, capta. Que a mensagem, ela praticamente ela é incitar, ela é intrínseca, ela é essencial, é impressionante isso. Agora, por quê? Por causa do consciência. É ali que a pessoa tem que começar a pensar no consciência, para entender alguma coisa. A Mega-TARES, então mesmo, total é só entre consciência livre. Não, essa aí a gente nem sabe o que é, né? Que nome que a gente vai dar para isso. Deve ser uma coisa absurda, né? O nível de elucidação. Entende? Deve ser uma loucura. Uma vez, só a última pergunta. Uma vez você falou que teve uma consciência que veio aqui, trazida pelo EAE, que eu acho, que colocou a mão no Sodeste e fez você ter uma pré-cognição de onde ia a conscienciologia, tudo. Como que fica essa TARES da pré-cognição e da retrocognição? Quando ela é feita, com forma como ela é feita? Aí é o processo de indução, né? Indução da sensibilidade, de apreensibilidade da pessoa. Isso tudo é possível ser feito. Nesse caso específico dessa consciência, parece que falou até que era um judeu e tal. O que era? Era uma TARES. Mostrar justamente isso devido da equipe. O trabalho da equipe, aquilo que está sendo resolvido. Então, aí, é outra condição, muda tudo. Mas isso e outra coisa, no nível que nós estamos, todo mundo está muito consciente, né? Eu estou consciente do que eu estou fazendo, ele está consciente do que ele veio fazer, a turma que está em torno sabia o que nós estamos fazendo. É muito importante esse holopensene de autoconsciencialidade profunda e espraiada. Isso aí é terrível. Falar em autoconsciência, já está feito o negócio. Eu estou atrás, se o Everton chegasse aqui, eu ia falar com ele, para pegar o pendrive e dar para vocês, isso já está feito, tá? Você olha lá, se vocês tiverem em conta, vocês me falam. Você sabe o endereço, né? É só chegar. Professor Valdo. Sim. Em fatologia, na segunda linha, o senhor poderia ampliar o esclarecimento consistente e cosmoético das questões decisivas? O problema todo é esse, é o que a gente procura fazer.
É a consistência cosmoética das questões que importam mais no momento. É o que nós tentamos fazer aqui. Entende? As condições, as respostas que eu dou. Eu, por exemplo, vou te confessar como é que é. Eu, às vezes, estou aqui, então li aquela questão. Às vezes tem uma ou outra questão que eu consigo ler até antes. Eu leio, então, já tenho aquela ideia para falar. Na hora que eu vou falar, vem um amigo e fala, opa, maneira, modera, parcimônia, vai com calma, para não expor tudo. Então, veja, tem que ir aos poucos. É a dosagem homeopática do esclarecimento. Entendi. Essas coisas existem. Agora, aqui, em parte, é isso. É o consistente cosmoético das questões decisivas. Mas tem que ser dosado. Senão, você sabe, o remédio mata o doente, em vez de ajudar. Você entendeu? Né? Valdo. Sim. Aqui, ó. Aqui na sua frente. Pode falar. Sim, te fazer uma pergunta. Eu estou há pouco tempo na Conscienciologia, estou estudando ainda o processo de domínio energético e tudo. Só que antes de entrar na Conscienciologia, eu já tinha um processo de clareaudiência daí. Já tinha um pouco de parapsiquismo desenvolvido. E quando eu comecei a fazer esterilização de energia, eu senti uma coisa assim, bem interessante. Senti não, eu percebi, a percepção da clareaudiência. Que algumas consexes, quando eu vou fazer o processo de esterilização, principalmente no meu quarto, elas fogem com medo. Inclusive, quando eu começo a mobilizar o processo de energia, que eu estou aprendendo ainda, eu começo a soltar energia, algumas consexes, vamos embora que ele vai começar a soltar energia. Por que esse fato de algumas consexes, porque já no curso do CIP que eu fiz, falaram que dentro do ônibus e tudo, não é bom você esterilizar a energia, que você vai atrair um monte de consexes. Às vezes é porque você está sem defesa. Mas qual a diferença? Se você começar a mostrar a sua realidade num determinado lugar, você tem que aguentar o revertério, que é a resposta. Você está entendendo? Aquilo vem atrás de você. Você tem que estar preparado para isso. Às vezes você não está. Então a gente não pode pôr o carro adiante dos bois. Tem que ir com calma. Por que no fato de certos ambientes você esterilizar a energia, não afastar a consex, sim atrair, e em outros casos, você quando está esterilizando a energia, a consex começa a fugir? Por que a consex foge? Você começa a esterilizar. Porque ela não se dá bem com a sua energia e você, às vezes, ela está mais fraca. Ela não quer mexer com aquilo. Agora, existe um porém. Às vezes ela saiu para buscar reforço. Ela vai te atacar depois com o regimento. Estou só te alertando. É preciso estar preparado para o que deve é. É a chamada retirada da laguna. A pessoa lá, a estratégia de retirar temporariamente para trazer o reforço. Entendi. Valeu. Obrigado, Val. Vamos mostrar toda a logicidade, a estratégia, você está entendendo? Os estratagemas, e tem outras coisas mais, né, desse nome todo que a gente usa aí. A tática é outra coisa também. Tem disso tudo aí, matéria de energia e de consciência. Valdo. Sim. Então é essa megatares cosmovisiológica que leva a mega conscientização, né? No nível mais profundo e mais amplo. A né? mega conscientização, a grandona, é feita através disso. Agora, uma pessoa que alcança um pouco da mega conscientização, as responsabilidades dela de tarísticas são bem maiores, né? Amplia tudo, a coisa fica mais séria. Tem que pensar muito nisso. É um plano de compreensão. Quanto mais esclarecimento, mais tarde precisa. Quanto mais uma pessoa tem esclarecimento, mais tarde ela tem que fazer. Tá. Eu fico assim com a dúvida, porque o público dessa TARES, né, a clientela, o nome que você der, né, não pode ser qualquer um, tem que ser selecionado, né? Se o nível se o plano de compreensão é maior por causa do estupro evolutivo, né? Então tudo fica mais complexo, né? Agora, o ideal para fazer o esclarecimento é não pensar na cronêmica. A pessoa não ficar preocupada com o tempo, mas ela ficar preocupada com a qualificação dos informes. Isso é uma coisa que a maioria esquece. Então, a pessoa não pode estar pensando em relógio, entende? Se ela está esclarecendo uma coisa, tem que deixar.
Por isso, por exemplo, nas minhas palestras, quando tinha o processo de resposta, o povo perguntava, a gente vai até que? Eu falei, não, vamos até quando tiver. Quando você estabelece esse limite ou uma fronteira, é uma coisa negativa, isso não é o ideal. Entendeu? Entendo. Ainda mais quando se trata de cosmovisão, né? Porque a coisa não é normalmente preciso, é mental, né? A gente ir com calma. mais mental. É o jeito. Até porque você, para explicar uma coisa que sobrepara tempo e espaço, né? Você tem que sobreparar o tempo mesmo. Agora, tudo depende também da qualificação, extensão e profundidade do que deve ser esclarecido. Isso tudo tem que pensar, né? Tá bom. Posso fazer o anúncio? Eu não estou cobrando nada. É, aquilo que eu estou falando. Eu não consegui chegar hoje de te passar o papel. Eu vou até falar depois. Nós estamos na metade do tempo, já tem uma hora. Mas eu queria convidar todo mundo para ir assistir hoje o filme que o Valdo já indicou há um tempinho, né? A gente conseguiu com a Valéria, que é o Crepúsculo dos Deuses. É um filme de 1950, antigo, mas tem tudo a ver com... É um clássico. É antigo. Agora, ó, tem uma porção de gente que precisa de ver. Não é só antigo, mas é um clássico. Tem uma porção de gente aqui que precisa de ver esse filme. Não é o Crepúsculo atual, tá? Ele é atual, mas não é o Crepúsculo atual. Tá? Precisa de ver esse filme. As vedetes, o estrelismo. Tem que diferenciar bem, porque hoje em dia tem os negócios... É o Crepúsculo das Deusas, que é o filme. Isso, não é filme de vampiro, tá? É atual na temática. Nada de ontem o pessoal me perguntou... são as vampirelas. As vampirelas. Ontem o pessoal viu em volta. Lá é uma vampirela. Isso, pessoal, a mulher está... Mas não vamos contar a história, né? Mas o pessoal veio me perguntar ontem, não, mas o filme, você tem que dizer que é atual. Falei, não, o filme é atual na temática, né? Mas é um filme antigo, não, apesar de ser clássico. Ele não é atual, ele é eterno. Ele é eterno, né? Está acima do tempo e espaço, exatamente. Ele é eterno, porque isso aí é acima do tempo e espaço. Necessidade eterna. A humanidade precisa disso. Então, gente, vai ter amendoim hoje, quem quiser ir. O que é o culto do estrelismo? Tem amendoim. Agora, não, é sério. Leva amendoim. O pessoal está reclamando muito que só tem pipoca e refrigerante, então a gente está levando biscoito. Precisa de ter pipoca, né? Na pipoca o pessoal não reclama muito não. Pipoca? Tem pipoca sempre. Às vezes não tem a doce porque o Francisco não pôde ir por algum motivo, tem gravação, né? Gente, é uma oportunidade para adquirir cultura cinematográfica. Na nossa Cinemateca, nós estamos conseguindo aqui no Cine Clube trazer obras que você jamais teria oportunidade de assistir, que fazem parte da cultura de qualquer cinéfilo. Quem não viu esse filme não viu nada, não sabe nada de cinema, só conhece Avatar. Entende? Então tem que acabar com essa cultura do Avatar e trazer a cultura cinematográfica no que ela já trouxe de bom para as pessoas. Sim, gente, não, isso é muito sério mesmo. Eu, meu irmão, por exemplo, a gente é meio analfabeto em filme, né? E agora eu estou sabendo dar valor, mas ainda assim ainda tem uma resistênciazinha ou outra, né? Agora, a gente achar que é só livro. Debaixo lá do Cine Clube, se você quiser, você pode colocar lá uma expressão como subtítulo, sabe? Cinema para alfabetizados. Isso, acho que eu vou pôr mesmo. Olha de baixo. Porque realmente a gente aprende, gente. Aprende, né? Não, mas ele foi aprovado. Foi aprovado. Sai dessa. Então está todo mundo convidado, tá? Às 8h30 hoje, tá? Quem chegar mais cedo colaborar com a gente também não paga. Tá? A gente precisa de voluntariado, mesmo que seja eventual. Tipo o Tiago aqui, hoje ele vem, para ficar livre. Agora me conta, tem alguém que faz alguma... Hoje a Rosa vai fazer alguns comentários, quando e se ela achar conveniente, tá? Porque ela é da Longevitar, agora, né? Se quiser, pode falar alguma coisa também no fim de tudo, né? Explica, dá uma... Sim, a Malu já fez isso. Hoje, como amanhã é feriado, até tem a possibilidade, porque tem tempo hábil, né? Mas normalmente não dá não, Valdo, porque acaba 10h30, 11 horas, o pessoal... O povo já está querendo... Isso, Agora aqui, estive pesquisando e anotando o fenômeno da triscagem e do feto ectoplásmico que ocorre comigo, que o senhor falou que podem ser assediadores do candomblé. Mas eu nunca me envolvi com candomblé. Outro dia senti a triscagem bem forte,
Depois me tiraram do corpo e me levaram para ajudar no resgate extra-X na baratrosfera. O lugar era um buraco enorme dentro da Terra. Tivemos que invadir o local para resgatar a consciência. Na fuga, os assediadores nos viram e nos atacaram com pedras e facas. Tivemos dificuldade, mas saímos volitando pelo buraco, dentro de um veículo que parecia um carro. Tivemos sucesso no resgate. Quando voltei para o corpo e rememorei a projeção, recebi vários banhos energéticos. Pela experiência, eu tive certeza que tive amparadores no processo, tanto na triscagem quanto na projeção. O que o senhor acha? Acha que são amparadores ou candomblé? Não, eu acho que aí tem uma conotação ainda muito grande de semi-projeção da sua parte. Você tem que estudar isso mais para ver. Você está vendo muita pedra, muito carro, não sei o quê, essa coisa. Resgate não é bem assim, não. É preciso ficar mais na realidade. Ainda tem uma conotação grande aí, entende? Do mise-en-scène psicológico da pessoa. Na sua análise, a exclamação Ra de Thomas Green morto realmente é necessária para a realização de seus fenômenos parapsíquicos ou é simplesmente uma muleta para ele? Seria a falta de megatardes cosmofisiológica da parte dele? Sim, não precisa de nada disso, não. Agora, no caso, é para dar força para ele. Ele era uma pessoa que, às vezes, sentia falta de energia. E isso aí dava confiança, a psicologia dele. Tive um relacionamento de 2 anos com um parceiro que terminou a relação comigo num dia em que eu estava fisicamente bastante cansado e que eu não quis ter relação sexual com ele. Ficamos 3 dias sem nos falar, até eu tentar conversar com ele e ele não entender nem telefone fixo, nem celular. Não atender. Quase 1 mês depois, ele se manifestou por carta, onde disse que tinha saudades, que chegava a doer, mas que devia respeitar o silêncio dele. Após 1 ano, ele me ligou como se nada tivesse acontecido. O que pensar de um parceiro que primeiro me tratava tão bem e que eu era tão importante para ele e depois me ignorar por tanto tempo? Esse relacionamento foi espúrio. Ele não teve coragem suficiente para conseguir conversar comigo? Ele é da Conscienciologia e achei um ato tão impensado. Foi assédio? Foi falta de coragem de me falar seriamente que não queria mais nada comigo? Olha, de qualquer maneira, há erros de ambas as partes. Esquece isso e vai em frente. Tem outras coisas na vida. Agora, põe uma pedra nesse assunto. Aí tem erros de ambas as partes. Tudo que você está falando aí, tanto uma coisa quanto outra. Faltou um diálogo mais categórico de ambas as partes, né? Para criar uma interlocução adequada de entendimento. Aí não houve. Pode-se dizer que a emoção possui como característica a exacerbação, a incontrolabilidade e o desequilíbrio, enquanto que o sentimento apresenta depurado e equilibrado, podendo considerá-lo ainda emoção racionalizada? Sim, até um certo ponto é isso. É por aí. Começa a pensar aí que você vai chegar aonde nós estamos falando. A situação, você está no caminho. É por Professor, aí. Aqui. Na página 23, na fatologia, o clímax do autoesclarecimento. Você poderia dar um exemplo dentro da megatares cosmobiológica? O clima do autoesclarecimento, o problema todo é o seguinte: em qualquer lugar que nós vamos, seja nessa dimensão ou noutra, existe um holo pensene, que é uma atmosfera. Essa atmosfera, esse ambiente, esse meio ou esse clima, ele existe. Agora, existem os holopensenes, que são favoráveis para aquela interlocução, ou para um esclarecimento, um aviso, uma notícia, uma comunicação, uma informação, e existem outros que não são. Então, o problema todo é a gente fazer a convergência de todos os fatores positivos para alcançar aquele trabalho que nós vamos fazer de comunicação. Então, se você colocar todos os fatores convergentes, as possibilidades de você ter êxito são maiores. Então, o problema é a pessoa pensar, ponderar e ver o que pode fazer nesse sentido. Você entendeu? Entendi. Obrigada. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Pode falar. Valdo, fazer uma pergunta. Eu, durante muitos anos, eu pratiquei yoga, né, por volta de uns 5 anos ou mais, daí
Eu tenho uma pergunta para fazer. Assim, eu já parei com todos os processos por causa de ser antiético, de ser anticosmoético e tudo, né? Só que, assim, algumas coisas eu permaneço pela questão do soma mesmo, da qualidade de vida que proporciona. Por exemplo, o pranayama, aumentar a quantidade de oxigênio dentro do corpo. Isso é uma coisa que é muito útil em termos de concentração, em termos de produtividade, né? E o processo da meditação também. Então, eu tentei parar, continuar pelo menos só com pranayama, para aumentar a quantidade de oxigênio no corpo e tudo, para deixar mais concentrado e mais produtivo. Só que a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: diversas vezes que eu não parei com o processo de meditação, de noite eu sentia muita insônia, eu não conseguia dormir direito. E eu voltei a utilizar o processo de meditação para fazer um processo de pesquisa, para fazer um processo, até não só de pesquisa, como um processo também de experimentação, para ver se aquilo prestava ou não. E aí, com insônia, vinha insônia, nada de conseguir dormir, nada de conseguir dormir. Eu falei, quer saber, eu vou voltar com a meditação e vou fazer uma experimentação. Voltei com o processo de meditação, no momento que eu fiz, logo depois eu dormi, apaguei, tive um sono tranquilo, né, porque eu tentei dormir, fiquei 2 horas sem conseguir dormir direito, logo depois eu caí no sono profundo. Beleza, eu comecei a fazer experimentação e continuei. Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Existe alguma pesquisa, existe alguma coisa em termos de energia ou de parapsiquismo do processo da meditação que faz no sono da pessoa? O problema todo é o seguinte: vai lá no laboratório da imobilidade física, veja, é muito melhor do que a meditação. Mas 3 horas é muito tempo antes de dormir daí. Esse é o problema, 3 horas antes de dormir é muito tempo daí. Eu queria uma técnica para fazer em casa para o processo do soma mesmo, entendeu? Vai lá, faz as 3 horas lá. Oh, caramba, vou fazer 9 horas, vou dormir piscar e fica olhando para a parede, de olhos abertos. Faz assim com a mão. Ele não está tremendo não, né? Aí não. Tá bom, você tá bom. Fala só um pouquinho só, mas não tá muito não. Então você vai aguentar as 3 horas e meia. Você vai aguentar. Uhum. Aquilo é muito mais sério. Agora, se você achar que ele é pouco, que aquilo é fichinha para você... Não, fichinha não é, mas é o contrário, é muita ficha para a gente dormir, 3 horas antes de dormir. Você está bem, você não está tremendo. Agora, você faz então a técnica da reflexão de 5 horas. Pô, Valdo, muita hora antes de dormir, Valdo. Muita coisa para pegar no sono, Valdo. Tem uma coisa assim de 20 minutos, 30 minutos, não? Não, a pergunta que eu queria fazer: existe algum processo de energia da meditação do som? Que as horas dele são muito caras, não é isso? Você deve ver quanto que está cobrando a hora, não é isso? Mas, Valdo, mas existe alguma coisa em relação ao termo de energia? Algum estudo feito do processo da meditação, do processo de energia, em relação ao soma, alguma coisa assim? Não, existe uma a pessoa, coisa? ela fazendo reflexão, ela pensando, pensionizando, sempre ajuda. Agora, o melhor é a imobilidade física, porque tira as bobagens de qualquer coisa em matéria de misticismo. E não existe como é que é o nome, você falou? Imobilidade física vígio. Então, a imobilidade física e vígio, no caso... A pessoa fica imóvel fisicamente e ela está vígio. Ela vai ser obrigada a raciocinar com profundidade. Não pode fazer assim com o nariz, não pode chupar as coisas, não pode tossir, não pode piscar, não pode coçar nada. Ela tem que começar a dominar o problema do físico, a máquina. E não pode ser feito durante meia hora só, não? A máquina é um carro que é dirigido pelo pensamento. Entende? Meia hora não pode, não? Tem que ser 3 horas. Tem que fazer desconto. Olha o negocinho. Olha, você não fala isso aqui não, que a turma vai te vaiar, não demora. Entende? Veja bem, 3 horas e meia, ele quer fazer para meia. Ele, então, é 1/7 da realidade que ele quer. Você não, você tem mais capacidade do que isso. Não queira fazer negocinho, não. Você é judeu ou cigano? Não. Então, tá tudo bom. Porque parece, né? Valeu, obrigado, Valdo. Eu acho que ele tem um jeitão, né? Valdo, eu acho que ele está entendendo que tem que fazer todo dia antes de dormir. Ele quer alguma coisa para dormir. E a técnica é feita uma vez só. Ele está achando que tem que fazer todo dia 3 horas antes de dormir. Não. Por isso que ele está querendo. Eu queria um processo para melhorar a qualidade de vida, entendeu? Ele não quer ficar tanto tempo. Ele só quer dormir, Valdo. Ele parece ser ou judeu, ou cigano, ou carioca, ou baiano. Carioca sou. Carioca sou. Morei minha vida toda lá, então. Até carioca. 23 anos de Rio de Janeiro. É o negocinho. Agora, você é carioca de que bairro? Na Barra da Tijuca.
Surfista, pois é, já Sim. viu, né? Eu estou parado, né? Parar aqui. Você já viu surfista, como é que fala? Tudo depressa e tudo por cima, né? A linguagem dele é desse tamanho, é telegráfica. É. Ele está queimadinho de praia aí, vocês viram o jeito dele? Tá? Está mais do que vocês, o Alexandre? Tá eu estou mais? queimado porque eu passo o dia inteiro na rua daí. É? Trabalho mesmo. Trabalho. Só que Salvador foi pior do que o Rio de Janeiro. Prancha. É pior que o Bangu. Não, ele quer comprar uma prancha aerodinâmica e eletrônica. Vendi no Mercado Livre. Vendi no Mercado Livre daí. Em Cataratas não dá para fazer nada, né, com prancha, então o negócio é vender mesmo. Não, o homem é bom porque ele não treme, né? Na idade dele ele não treme. Então, falando sério, ele é bom. Ele está fazendo força, assim, está até com vontade de ir para Curitiba e tal, foi pensar melhor, refletir, está fazendo a pesquisa séria sem acreditar em nada. Aqui. Então quer dizer que não precisa apertar muito o crânio, não. Ele já está sendo apertado. Não, precisa, de vez em quando precisa um pouquinho. Mas isso eu já faço. Né? Tem um amparo. Agora, você está entre dois cariocas aí, vocês se dão bem, não tem nada. Você está bem indicado, bem informado. Sim, sim. Está bem amparado fisicamente. Vamos nessa, vamos estudar. É o caminho. Agora, vamos estudar. Mete os peitos. Não, sim. Não fica só nisso, não. O problema só é a preguiça, né? Mas não é para começar, é o primeiro passo. Agora, toda longa caminhada começa por um primeiro passo. Mas e as outras? Existe mais 1 milhão de passos pela frente. Estamos esperando, vamos nessa. Pensa bem. Esse é o caminho. Mas então, o que foi? Converso muito com ele, né? Não, é sério. Gente. E ele quer um processo que seja como se fosse a mega euforização, para ficar sobrepairando, né? E com aquilo ali a mente fica mais vazia e tal, e relaxa. E eu falei para ele justamente isso, para investir no EV, né? Que isso tem lucro lá na frente, né? Mas dá trabalho, né, nesse início, para quem quer fazer essa mudança de referencial. Né? Agora, o problema dele é ver se ele já começou a distribuir o que ele já tem. Isso aí só com ele. Se tiver, ele é jovem. Olha, Valdo, eu passo o máximo, eu tento fazer o máximo possível para distribuir meu conhecimento, né? Assim, o conhecimento, coisas que eu sei, não é quase nada, porque tipo. Você já escreveu algum artigo? Não. Então, começa por isso aí. Mas pelo menos o que eu sei, o que eu aprendo, eu tento passar adiante como forma de ajudar, né? Só que eu reconheço que eu tenho muito que aprender e não sei quase nada, mas pelo menos o pouco que eu aprendo, eu tento passar. Que é muito bom, que você vai receber heterocrítica, isso sempre ajuda, incentiva, estimula, potencializa a compreensão e o trabalho da pessoa, vale a pena. Aqui a gente fala muito em artigo, verbete e livro. Onde é que está o livro e o verbete? Eu não sei o número que estava em 9 lá, será que já aumentou? Para chegar nos 20. Como é que está aí? Pergunta para ele, dos 9 para os 20, como é que nós estamos hoje? Qual é o gabarito atual? O placar do dia. Já tem mais de 9? A gente tem, eu acho que 10 prontos. 10. Então, tem mais uns que chegaram agora. Falta mais 10. Então. Teve gente que me falou aqui, que já tinha mandado para lá uns 3 artigos, não é isso? Tem mais uns 3 que chegaram essa semana, eu vou revisar para passar para o pessoal. Eu quero ver se vocês agilizam isso. Qual a gasolina azul que vocês precisam? Fala para a gente colocar nisso. Não, o que demora às vezes bastante é quando a gente faz a revisão, passa para o autor e demora, hoje, né? Está demorando às vezes muito para o autor retornar. Sim, mas você fala para ele o seguinte, o Os autores são rápidos. VV é 5 horas. Faz a revisão em 5 horas e devolve. Isso é que seria interessante. Está demorando mais 5 semanas. Pois não, está errado. Eu acho que tinha que apertar a cabeça desse povo. Não pode ser assim, não. Alguns devolvem bem rápido, mas são bem poucos, assim, bem menos de 10%. São os que têm mais vergonha, não é isso? O pessoal que já está mais acostumado, que já mexe mais com isso, faz mais rápido. Né? Mas eu acho que você precisa de apertar mais os outros. Arranjar um jeito de fiscalizar isso com mais cosmoética.
rigorosa. Tem que apertar tudo, não pode ficar assim não, que é isso. O serviço, o tempo urge, o tempo passa, sabe? Como é que fica? E a coisa roda, não é isso? A poupança, né? Aquela da rodoviária. Professor, qual que é a dica para a gente ajudar esse pessoal a acelerar essa devolução? Porque a gente fala, a gente pergunta... Você me fala os nomes das pessoas que eu vou tocar tudo aqui. Tá, se demorar, eu vou dar lá para o Walter e fala. Eu acho que é o jeito. Que aí eu caio na cola desse povo. É o jeito. Eu não estou vendo outra saída. Tem gente que já está com verbete. Vamos dar um prazo. Hoje é domingo. Até quinta-feira a turma entrega esse que você devolveu. Se não entregar, você me dá os nomes. Sexta-feira eu falo. Pronto. Tá eu bom. acho que assim nós vamos melhorar. Vamos pôr gasolina azul nisso aí. Eu tinha pensado em fazer alguma coisa nesse sentido. E depois eu vou fazer uma galeria. A galeria tem que arranjar os nomes, né? É cada um deles. Não, tem até quinta-feira. Ninguém pode reclamar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. São 4 dias cheios. Outra coisa, eu quero lembrar para esse povo que amanhã é feriado. O que eles estão esperando? Vão trabalhar. Agora, gente, para fazer 3, 4 páginas, a pessoa fica assim. Você já pensou? Se tivesse que escrever mesmo um artigo maior ou um livro, como é que vai ser? Onde é que nós estamos com isso? Agora, ó, eu estou doido para ver esses nomes. Você me dá para sexta-feira. Vamos falar para todo mundo. Está todo mundo avisado. Alô, alô, teletertuliano que não está aqui presente. Urubucerva bem se você está com seu verbete pendente. Você tem até quinta-feira para entregar. Acabou. Vamos ver o que dá. Eu vou mandar um e-mail. Não podemos brincar com isso, gente. É um processo intelectual. O que há? Isso não é brincadeira. Eu vou mandar um e-mail para eles e quem eu for encontrando pessoalmente eu vou falando também. Mas eu já estou fazendo isso. Quando eu encontro pessoas que estão devolvendo verbete, em geral, eu sempre pergunto. Agora, põe um e-mail daqueles que colocam caveirinha, interrogação, uma opção de coisa para mostrar um nível drástico, trágico, calamitoso e devastador. Agora, ó, aproveitando a oportunidade, já falei isso para alguns autores. O que eu vejo, às vezes, que trava um pouco, é que a pessoa sempre ela está querendo acrescentar alguma coisa, mudar alguma coisa. Mas isso então, é bobagem, isso aí não termina nunca, porque a pessoa está com o verbete quase pronto, ela resolve fazer uma mudança que mexe às vezes na definição, um monte de coisa. Daí o aperfeiçoamento do perfeccionismo. Perfeccionismo é doença. Tem que explicar isso para eles, isso é doença. Tem que fazer aquilo que seja óbvio. Tem gente que resolve mudar a abordagem do verbete, assim, você está quase terminando e a pessoa muda a abordagem. Aí você fala, olha, esse verbete já é outro, ele tem que começar tudo de novo. Aí ela demora um tempão para resolver. Você tem que falar, mas fazer umas piadas em cima da pessoa, arranjar apelido para ela, colocar cada um no seu lugar. Não pode ficar assim. Falar as verdades para esse povo, não pode não. Agora, ó, sexta-feira você me dá a listagem. Não sonegue números, nem nomes. Me dê tudo, que eu vou falar aqui. E aí todo dia eu vou falar o nome. Todo dia. Nós vamos dar um jeito. Rebete, mas eu queria que você comentasse. A cidade de Carcassonne, ela foi praticamente fundada pelos mouros, pelos árabes. Foi. Ela não é uma cidade tipicamente francesa. Ela foi montada uma cidadela de defesa árabe dos mouros, dos sarracenos, que dominaram um bom tempo aquele lugar. A monja, então, já tinha vínculo com esse lugar antes daquele nascimento, no século XIX? Aquele renascimento dela, como Bíblia? Não, o renascimento dela foi do século 19 para 20. Sim, no 19 ela teve em Carcassonne na condição da Bíblia. E ela esteve em Mataró também. Depois em Mataró. Em Mataró. Agora, antes disso, por ter um arraial... com o processo da Europa toda. Ela teve. Tá. Agora, tem problema
Sério? Lá. Sarraceno. Sarraceno, porque é dali. Os mouros ficaram ali um bom tempo. Depois a cidadela foi invadida e foi reconquistada pelo conde de Barcelona, porque era do domínio espanhol. Carcassonne Agora, era o que é do domínio engraçado é a espanhol. relação de Carcassonne com Barcelona e Mataró. Não, isso é uma coisa muito estranha. Mas agora a pessoa tem que estudar para ver. Se não estuda, nunca foi falado isso, hora nenhuma. Mas era um arraial fundado pelos sarracenos, árabe, chamava Carcasso, que era desde essa época lá. E mais tarde ela foi tomada e foi doada ao conde de Barcelona, que era um feudo que foi dele. Quer dizer, era um ambiente lá que era do território espanhol. Quer dizer que por isso tem essa conexão também com ela, né? E a cidade, para a época, ela é muito bem feita, a cidadela. Era linda. Para a época dela, é muito bem feita. Foi galo-romana. A gente pensar, o negócio é seríssimo. E árabe. Entendi. Agora, você sabe que tem um selo francês, né, de Carcassonne, sabe? Selo comemorativo de Carcassonne, é antigo. Bonito, e tem a cidadela toda no selo. O símbolo da cidade é muito bonito. O brasão. Tem tudo lá, no selo. Isso é antigo. Esse selo vale até muito dinheiro aí. Eu sei que eu já vi o selo, quero mostrar. Então, vale a pena pensar nisso tudo. Porque é uma conexão muito séria que nunca apareceu Agora, antes. historicamente, a gente vai vendo, né? Todas as ilhas se encontram no fundo. É tudo um continente só. Essa linha Você está entendendo? de comunicação. É o negócio da ilha. Todas as ilhas se reúnem lá no fundo do mar. No fundo é uma coisa só. A gente roda e é tudo uma história só, não tem nada separado lá. Então tudo é continental. Isso é que é o sério da história. Agora, outra coisa também. O Serenão trabalha do ponto de vista continental. É de continente que eles ajudam. Isso também vale a pena pensar. Agora, do nosso ponto de vista aqui da Megatardes com as fisiológicas, vocês já estão dominando tudo, não é isso? Então, aqui está assim. O termo claro procede também do idioma latim claros, luminoso, brilhante, iluminado. Agora, o prefixo começa com as coisas que nós estamos falando aqui, o movimento para fora, transformação. É assim que vem os processos da tarefa. A tarefa era isso, movimento de transformação. Queria saber se tem como a pessoa chegar na cosmoconsciência sem passar pela Megatardes cosmofisiológica. Não, ela sempre tem, é que ela não percebe que ela passou. Ela recebe as benesses, os benefícios disso, mas ela ainda não tem capacidade de julgamento, de juízo crítico para ferir aquele bem, aquele processo o benemérito. Tá, mas estou falando daquele mega fenômeno, quando acontece uma mega extrapolação, por exemplo, de cosmoconsciência. Aí a pessoa já está envolvida e engajada em trabalho assistencial. Ela já recebe em função do trabalho, já não é por causa do mérito em si dela, é o próprio resultado. Entendi, é como uma ferramenta. Dela. Aí eu saldo a ficha dela e faz isso. Já vem como um instrumento como investimento. Ele depende do saldo da ficha. Entende? É o direto. Agora, na questão da Megatardes cosmofisiológica grandona, ou seja, com um processo de extrapolacionismo avançado, isso é porque a pessoa já é mini peça, autoconsciente, já está no caminho, está bem entrosada, ela falha menos, ela acerta mais. Então, aí, ela tem mais apoio, há mais ampliação do que ela faz. Entendeu? Às vezes esse evento de cosmovisão ou algum outro fenômeno envolvido pode ser mais da consciência que está ajudando, né? Amparando, e a gente acaba entrando naquilo na onda. Mas olha, o amparador, ele nunca está sozinho. Os revoluciólogos estão sempre em contato com os amparadores para ajudar o amparando, para ajudar a consciência que está aqui desenvolvendo e executando a PROEX. Então, esse trio, evoluciólogo, amparador e a pessoa que está fazendo
assistência, por exemplo, um tenepsista, isso é o tempo todo esse trio. É a partir desse trio que tem assistência para o assistido. O assistido, no caso, eles quase sempre é uma quarta pessoa da elencologia. O elenco, o último que entra é o assistido. E é mais difícil a distinção, a diferenciação dos pensenes em geral em relação ao evoluciólogo, né? Porque parece que é uma coisa muito... Por isso que teleguiado você pôs autocrítico, né? Agora, o que é interessante é você pensar que o amparador extrafísico de função, ele é a mesma pessoa da Consim, só que tem que, além do processo de se manifestar pelo psicossoma direto, ele é um, vamos dizer, intermediário direto com o evoluciólogo. Isso muda tudo. As coisas ficam muito diferentes devido ao processo do contato com o evoluciólogo. Você entende? E outra coisa, o amparador é consciência, o evoluciólogo também. Então, o nível é impressionante. E é nesse heterorevezamento que o sujeito chega teleguiado, autocrítico, né? É. Porque ele vai revezando até... Não, e o caminho aí, o primeiro que tem, é abrir o caminho, por exemplo, do tenepsista para o FIEX. Ele vai começando a entender isso tudo. Pouco a pouco, há uma expansão impressionante da compreensão dele, dos contatos do círculo físico e do círculo extrafísico, social, de contato. Então, esse relacionamento fica em outro patamar. Tudo muda. Isso é impressionante. Agora, a partir da Megatars, nós podemos entender isso tudo. Dentro da culturologia, página 25, a cultura do esclarecimento racional seria embasada na dosagem tarística? Sim, tem que ser. Porque o que adianta você falar uma verdade para a pessoa que não esteja habituada com aquilo? Em vez de fazer o bem, ela pode fazer o mal. Seria aprender a se colocar no lugar do outro, exteriorizar a energia e se concentrar na melhor palavra a dizer? Também, isso aí ajuda. Tem um amigo de trabalho que é pastor de igreja evangélica. Em vez de discutir com ele sobre questões polêmicas, converse sobre conceitos que ele pode usar para ajudar os outros. Por exemplo, pensene, autocorrupção e outros. Ele tem se mostrado interessado. Isso também seria dosagem tarística? Seria, mas você vai criar um problemão para ele. Se ele não for uma pessoa muito aberta, mais tarde, ele vai brigar com você. Porque se começar a falar em autocorrupção, ali no processo de exorcismo que eles fazem, tem muita autocorrupção e heterocorrupção. Como é que fica? Se for falar com ele em cosmoética, como é que fica ele dentro da religião falar em cosmoética? Isso aí vai implodir o homem. Ele vai voltar contra você. Então, pensa bem o que você está fazendo, cuidado. É aquilo que eu falo, a pessoa que está com um pé num barco e outro pé no outro barco, ela afunda e os dois barcos também. Abre o olho com isso. Presta atenção. A pessoa que é fanática religiosa, ou ela topa fazer aquilo que nós chamamos a marxo-dissidência, ou, senão é melhor deixá-la lá, até ela amadurecer. Senão vai criar problema para todo mundo, em vez de ajudar. E as pessoas são radicais. Não somos nós que somos radicais, eles são. Há alguma técnica fora o da relaxação psicofisiológica para combater a insônia e induzir o sono? Olha, combater a insônia e induzir o sono. Relaxação. É a melhor coisa que tem. Né? Valdo, você não pode usar a mobilidade física vídeo, porque 3 horas antes de dormir, você exclui, né? Mas pode usar um processo desse de... Pois é, eu falei, mas o problema é o seguinte, a coisa mais séria que tem, uma pessoa, por exemplo, é preciso ver como é que ela está com os exercícios físicos. Se uma pessoa fizer exercício físico, tomar um bom banho depois, ela vai dormir, nem que seja no tapa. Capotou, não é isso? Então, isso tudo tem que ver, há uma série de condições. Geralmente, uma pessoa dessa está com a vida muito, às vezes, sedentária. Então, a primeira pergunta é, sua vida é sedentária? Está muito paradona? Está precisando de um empurrão?
O senhor pode falar sobre a personagem Serenona Rosa dos Ventos? Sim, ela é Serenona Rosa dos Ventos, do Rio Grande do Norte. Outra coisa, ela é tipo fazendeira, às vezes que eu a vi, algumas vezes, ela tem uma roupa daquelas feitas tipo tear antigo de fazenda, está entendendo? E é uma pessoa assim que eu vi, mais ou menos entre 40 e 50 anos, e toda arrumadinha. Uma outra coisa, uma vez eu a vi com um coque, bem cheio aqui atrás. Ela é morena clara, mas mais clara do que... Não chega a ser morena totalmente. Agora, você olhando para ela assim, ela parece uma mãe materna, mas não é nem suave demais e nem braba demais. Você nota ela mais ou menos mesmo, mas você olha assim, não, essa deve ser mãe. Ela deve ter muito filho, você olhando para ela assim. Parece ter um monte de filho. Mas eu não vi filho nenhum com ela, tá? De modo geral, é isso aí. Agora, ela é a rosa dos ventos, porque lá venta muito. Não é isso? E outra coisa, lá mesmo tem um lugar lá que chama Rosa dos Ventos. É um local lá. Valdo, aqui no D, ó, aqui atrás, aqui, ó. Na página 24, sinergismologia, não sei se você já comentou, o sinergismo vontade vigorosa, intencionalidade cosmoética. Sim. Você poderia falar um pouco mais sobre essa sinergia da vontade com a intencionalidade? O caso todo é o seguinte, a vontade é o maior poder que a pessoa tem, tá certo? A maior força. Agora, se ela tem uma intencionalidade que é de alta qualificação, ou seja, cosmoética, sai de baixo, porque aí ela consegue tudo. Uma vontade vigorosa e que tem uma intenção boa, sai de baixo. Agora, então, esse sinergismo é que é o caminho para se chegar nessa mega-tares cosmovisiológica. Agora, as qualificações da intenção, a pessoa busca a partir da vontade também. A intenção ela tem que ser cosmoética, do jeito que eu estou falando. Então, a intenção, ela visa outras pessoas, além do egão da pessoa. A primeira observação tem que ser essa. Se ela é assistencial, já é uma potencialização de todo o trabalho. A interassistencialidade aí no caso. Isso tudo ajuda muito. Agora aí, logo em seguida tem o sinergismo do esclarecimento. Dúvidas, respostas. O esclarecimento, ele visa justamente, ele objetiva isso. É dirimir as dúvidas, mostrar os tiratemas, acabar com o dilema, acabar com os impasses, enfim, dirimir os conflitos. É que esse dia você falou uma coisa na tertúlia de maneira rápida, que eu achei bem interessante, que é a questão da pessoa perceber a vontade, a materialização da vontade através do estado vibracional. Você falou isso numa frase rápida, assim, e eu estava pensando nisso há umas 3 semanas, assim, sobre essa questão. Você falou super rápido e mudou o assunto, e aquilo me marcou, porque a gente pensa na vontade, mas não pensa na materialização da vontade. Não, e o estado vibracional é isso. A materialização objetiva é o estado vibracional. Tudo que ele tem, você vê ele materializado. Eu estou aqui com energia. Aí agora eu penso por mim só. Então eu penso assim, às vezes uma pessoa vai sentir, quanto? 5 segundos. A pessoa sentiu a minha vontade funcionando, que é o estado vibracional. Eu exteriorizando energia. Aqui, Agora, com o tempo você sabe tudo, aonde foi, de que modo que foi, a diferença de temperatura que deu, as alterações neurológicas do fim do braço aqui, dos dedos, eu senti tudo aqui agora. Entende como é que é? Agora, pensa bem, se eu ficar assim durante 1 hora, fixado, que seja com emissões alternadas, mas o tempo todo, a força que não vai ter isso com o tempo, a acumulação desse trabalho. Agora, vamos supor que eu estou assim, vem um aparador e ajuda. Mas mais do que isso, além do aparador, vem
a central extrafísica de energia e acopla e dá um reforço. Pensa bem o que não tem através disso. Agora, quando acontece uma coisa dessa, começa a vir o processo de ectoplasma. Então sai coisa do meu corpo. Eles aí têm que dosar o que vão fazer, porque senão vamos desfalcar. Você está entendendo como é que é? A hora que começa a sair pedaço, o negócio não pode sair muito pedaço demais, tem que estudar isso aí. Percentual é tanto. Agora, Valdo, o EV, ele é o amadurecimento da vontade, né? Não, é a materialização. É a materialização, mas assim, para a pessoa perceber a vontade que ela tem, o poder que ela tem de vontade, agora, isso é um amadurecimento. O mais difícil é acabar com as bobagens do fanatismo e dos misticismos. Então a pessoa tem que mexer que é a vontade pura. Não pode ter muleta nenhuma, não ter nada, nem pensamento, nem objeto, nenhum, vamos dizer, isso que eles chamam hoje, que é a potencialização de alguma coisa. Por exemplo, uma gasolina, ela é o quê? Quando você melhora ela. Aditivado. Não é só aditivado. Aditivado. Então, tem que acabar com esses aditivos. O aditivo que tem é a prece, é a vela, é o cristal, enfim, uma série de condições. Tem que acabar. Isso tudo é muleta. O verdadeiro aditivo é aumentar a potencialização da sua vontade. Você ter confiança no que você está fazendo, naquele trabalho que está sendo encaminhado, desenvolvido. Isso é mais importante de tudo. Sem dúvida. Por isso que eu falo, o ideal seria, da agora para frente, eu me bater muito na questão do estado vibracional, para as pessoas começarem a sentir essa materialização da energia. Entendeu? Que esse é o fenômeno mais sério para mim. Agora, ele sempre foi o mais sério, mas como ele é o mais fácil, o mais superficial, o mais espontâneo, o mais barato, que exige menos trabalho, ninguém dá valor. A banalização. A vida humana, assim, você tem que chegar e dar uns tapas na pessoa para ela clarear. Aí ela acorda. A maioria é assim, isso aqui não é nada disso. É fácil banalizar o estado vibracional. É um problema isso aí. Então, por exemplo, eu acho que da agora para frente a gente precisa falar muito em estado vibracional, exteriorização de energia e essa materialização da energia em todo mundo. Eu acho seríssimo. Aqui, Valdo. Você falou em relação ao processo de muleta, de negócio de vela, essas coisas assim. A pergunta que eu gostaria de fazer, você falou que o princípio que move a energia é a vontade da pessoa. Então, isso seria, de repente, eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esse uso de muletas que as pessoas usam, na verdade, seria mais a falta de vontade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que... mostra que ela é elementar, ela é inexperiente. O nome que eu gosto de usar aqui é burralda, burrilda e burroide. Esse aqui é o nome. Falta orientação. Porque às vezes vem muito da ignorância da pessoa. Experiência, maturidade do processo. Por isso ela usa as muletas. Muleta é tolice, é bobagem, é perda de tempo, é uma moldura. A essência da mensagem do quadro foi esquecida. Ela dá mais valor para a moldura e não para a essência do quadro, que é a mensagem. É o conteúdo do fenômeno. Ela não dá valor para isso. Mas às vezes também pode ser do fato do medo da pessoa, né? No medo do novo também, de mudança. Mas o medo já faz parte do aprendizado da pessoa que jejuna. Ela é caloura, ela está engatinhando agora. Começou a engatinhar na vida. Ainda não sabe nada. Entende? Nós aqui temos que falar para uma pessoa, a maioria, a gente fala para todo mundo. Mas o que pega mais para nós são os intermissivistas que já entendem. Depois deles, aqueles que estão no mais ou menos. Uma pessoa que é totalmente fanática e jejuna do assunto, não vai poder nos entender tão cedo. É impossível massificar isso que nós falamos da conscienciologia. A massa humana, grandona, ela é impensante. Ela não tem capacidade de discernir essas coisas para esse nível nosso. Então nós temos que ajudar todo mundo, inclusive essa massa. Mas agora, sem ilusões. Entende como é que é? Não adianta a ilusão. Porque assim, depende também, o que diz
Claro, eu nunca me baseei na Bíblia, para mim que não presta, desculpa se alguém na tertúlia é religioso, uma coisa do tipo, mas é aquela famosa expressão, não dá pérola aos porcos, né? Porque às vezes não adianta você querer passar um conhecimento para pessoa que você não vai entender nada, né? Aqui, não adianta falar no deserto. Esse é o motivo, por exemplo, que a minha mensagem é para os intermissivistas. Nós tentamos aqui acolher os intermissivistas que fizeram o curso antes de ressomar, que eles vão entender a gente nesse nível. Porque muita coisa que nós falamos aqui já ultrapassa a parte do curso primário intermissivo. Já é uma coisa que já está um pouquinho mais avançada. Então, isso já tem capacidade para essa turma. Esse é o motivo que nós temos uma porção de alunos do curso intermissivo, extrafísico, que vêm ver os trabalhos, nossos debates, o desenvolvimento, por exemplo, do holociclo, o trabalho que nós temos nos cursos que nós damos aqui. Eles participam disso, a gente vê essas consciências o tempo todo. Então, de qualquer maneira, a gente está ajudando, tanto daqui como de lá. Esse é o caminho. Não tem jeito. Esse entrosamento ele vai ser cada vez mais intenso. É porque não tem jeito, uma hora ou a consciência consegue só optar pela evolução, ou ela vai se ferrar, né? Não tem jeito, né? Ou ela evolui... Agora, é muito importante isso para a gente começar a estudar Max Proex. Para as pessoas saírem da sua Proex pessoal, egóica, pequenininha, verdadeira mini Proex, e passar para uma Proex grupal, mais ampla, mais extensa, mais profunda. E outra coisa, que permite maior intercompreensão e também o heterorrevezamento. O revezamento meu, seu, dele, do Alexandre, de todo mundo que está aí. Então, aquilo vai para outra vida em bloco. Esse processo do bloco, nos próximos séculos, isso vai se intensificar. Então, um monte de gente que vai ressomar em bloco. E outra coisa, em famílias ou genéticas diferentes, para dar força. Porque se ficar tudo na mesma família, esse negócio não funciona. Acaba ficando o burroide, burrildo e burraldo. Tem que ter diversificação do processo genético para ampliar as derivações das experiências. Isso, então, é importantíssimo aí no caso. Mas pensa bem nas próximas Max Proex, nas próximas vidas. Então, nós estamos caminhando para posições muito melhores, condições muito mais avançadas em matéria de evolução. É inevitável. Vamos fazer força, né? Na próxima, muitos dos nossas adversidades, os percalços, as dificuldades, os conflitos, eles vão estar diminuindo dentro dos oásis que nós criarmos. Nós estamos criando o nosso oásis aqui, que é a Cognópolis. Estudo, a gente já está estudando o que interessa, as coisas avançadas. A democracia, como sendo a soberania dos cidadãos, a democracia pura, a democracia direta, o caminho, por exemplo, do Conselho dos 500, essas resoluções de grupais, com tanta lucidez, estudo, a tendência vai ser melhorar com o tempo. Sim. Professor, na página 24, em tecnologia, eu queria só checar se a última palavra está com erro de digitação, é assim mesmo? Qual que você quer aqui? A última frase, a última técnica. A técnica da TARES aplicando instrumentos variegados. É essa, por exemplo, que eu procuro usar nas minhas coisas todas. Eu ponho tudo que eu posso. Então, você veja bem, no meu consultório, que era gratuito, eu usava todos os tipos de terapias, de terapêuticas, para alcançar um nível que a pessoa ficasse lúcida para eu poder falar e orientar a vida dela. Primeiro a gente tratava o corpo, com todas as terapias possíveis na mão. Então lá eu ensinava a plantar cenoura, eu pagava aluguel para os outros, eu dava o remédio com as coisas todas que tinha que fazer, eu escrevia uma orientação para a pessoa o que ela devia fazer nos próximos dias, dava tudo assim, tudo mastigado. Muita gente melhorava por causa disso também, porque ali era uma marcação de detalhe. É justamente isso, a técnica da tarefa de esclarecimento, aplicando os instrumentos múltiplos, de todo tipo, de toda manifestação. Isso é que é o ideal. Então, tudo que a gente tem,
é bom a gente aplicar. Eu estou falando, veja bem, no processo de atendimento médico de uma clínica como eu era. Lá eu fazia mais uma triagem, encaminhava o povo para aquilo que precisava, para o hospital, para o especialista disso, aquilo, outro. Atingia um monte de gente. Agora, alguns eu selecionava e tratava com calma. Aqueles casos que eram de pronto-socorro, de emergência, tudo a gente atendia também na hora. Isso era todo dia, anos. Mas o que mais vocês têm? Que ainda tem ainda 2 minutos. Pode falar, Emanuel. Pode existir do serenão ter mais de uma vida na mesma condição de serenão? Pode, por que não? Tudo é possível. A gente não sabe como é que é, mas tudo é possível. Mas isso é bem provável. Você tem alguma informação de alguns dos serenões descobertos hoje na Conscienciologia de que... tem gente que está tendo paciência com você muitas vidas, quer dizer, não mudou muito. É você que está esperando que mude. Não é isso? Pensa bem, só isso aí já é uma dedicação full time para ajudar os outros. Você pode dar um exemplo de um Ataris de uma Consciex livre? Como é que seria o Ataris de uma Consciex livre? Um exemplo. Assim. Aquele que apareceu lá para a gente e transmitiu a mensagem. Para ver, muita gente captou. É o capítulo 60 do Projeções da Consciência. Pega lá e dá uma examinada. Vê o que você entende daquilo. Risca o capítulo todo. Vamos ver o que dá. É interessante você ver. Aquilo é um toque dentro das minhas experiências. É um ponto alto que vale a pena pensar. Capítulo 60, Projeções da Consciência. Tá certo? Esse livro já está indo para 30 anos agora, né? Eu já falei disso. Vale a pena ver. Vamos em frente. Hein? Pois é, nada foi falado e tudo foi entendido. Terrível, né? Dá para pensar. Você pensa bem, eu ainda não tinha 50 anos quando aconteceu aquilo. E daí eu pergunto, quando, em qual situação, em qual dimensão isso pode acontecer de novo? Chato, né? Fazem 30 anos, não aconteceu nada de lá para cá, ou 40 anos, sei lá quando. Não aconteceu nenhum de novo, nada. Esse empate eu tinha a minha razão, né? Tudo foi em 79 para 80, 81, por aí. Né? Essa já faz, portanto, 30 anos. Não é fácil. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Antes das nossas pontuações de hoje, teremos a apresentação da nova edição do DVD da enciclopédia. Será apresentada aqui no telão. Pessoal, a gente gostaria de apresentar para vocês aí a nova interface do CD da enciclopédia. Foi o desenvolvimento interno feito pela equipe de informática do Holocico e da Holoteca. Vocês vão perceber que a interface ela continua similar à interface antiga, porém esse CD agora vem muito mais rápido. Se nós colocarmos, por exemplo, o verbete de hoje, diretamente aqui, né, botando Megataris, e darmos um Enter, vocês vão verificar. Entrou em... Ó, rapidamente aparece ali, ó. Megataris cosmovisiológica e Megataris, todos os verbetes de forma analógica, ou melhor, não é mais, então, em ordem alfabética que vem os verbetes relacionados, e sim na ordem de importância. Vamos pegar aqui, por exemplo, Mega Cosmovisiologia. Rapidamente aparece, você volta para a parte inicial, né? Você volta novamente aqui, fechando ele, e pode pegar Megataris. Ó. Você faz a análise comparativa, então, entre Megataris e Megataris cosmovisiológica rapidamente. Você pode verificar todos os verbetes relacionados com uma certa facilidade. Inclusive ali, ó, evolução, tá? Contares, minitares, colheita intrafísica, parapolimatia, antilogismo. Então, todos os verbetes que estão mais relacionados
a questão da Megatares. Também continua a ordem alfabética, você pode procurar pela letra diretamente ou diretamente pela especialidade. Então, a ideia é que cada domingo a gente possa mostrar uma característica nova desta procura, né? Acho que por hoje a gente pode mostrar basicamente isso para vocês, e a ideia é essa, que a rapidez é tão grande que você pode trabalhar diretamente durante a tertúlia sem ter perda de performance. Rapidamente você vai para um verbete ou para o outro, manuseando, além do fato de ter todos os verbetes mais importantes com relação àquela sua busca à mão, podendo conversar diretamente com o professor Valdo em cima dessas questões e também entendendo melhor a relação entre esses verbetes, tá ok? Gradualmente a gente vai passando mais dicas para vocês. Obrigado. Nossas pontuações de hoje, então, 107 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 40 votos presenciais e 3 votos online. Hoje teremos os recados da Juliana sobre o curso Prática da Tridotação na INVEX, o Alexandre, o Eduardo, o Leonardo Paludeto e o Leonardo Fimato sobre a caminhada do Amigos do Coração. Antes com vocês o recado do Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer um convite especial para vocês, eu e o professor Laine Loche. O ano que vem, durante o balanço existencial, durante a semana da Max Proexis, nós teremos o primeiro encontro dos Amigos da Enciclopédia. Então, é a primeira vez que nós teremos a oportunidade de estar com todas as pessoas que participam aqui da elaboração, de toda a estruturação da enciclopédia. Vai ser no dia 8 de março, terça-feira, às 20 horas. E além dessa programação do programa Amigos, nós teremos também as oficinas da enciclopédia, que serão oferecidas também dentro da semana da Max Proex, na quarta-feira e na quinta-feira. Nós já imprimimos, inclusive, a agenda e estamos disponibilizando para vocês aqui no CAEC. O professor Loche vai falar um pouquinho mais sobre esse balanço existencial especial do ano que vem. Bom, pessoal, o curso Balanço Existencial ele ocorre uma vez por ano, sempre nesse período do Carnaval. Então, no próximo ano, 2011, vai ser do dia 5 de março até o dia 8 de março. São 4 dias onde a proposta é ajudar a pessoa a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Ela vai fazer um inventário desde o momento que ela nasceu até os dias de hoje, levantando os seus erros, acertos, pendências e, a partir daí, estabelecer um saldo. Quais são os seus resultados? Como ela está evolutivamente? E poder, então, elaborar um planejamento existencial daqui para frente. Então, são 4 dias. Normalmente, nós temos uma participação de 100 pessoas e são quase 20 professores. Então, vale a pena aí se programar, no período do Carnaval, vir aqui participar do curso e da semana da Max Proex e do encontro dos Amigos da Enciclopédia. E lembrando que o tema do ano que vem do balanço é autossuperação. E só para lembrar vocês, esse laptop nós vamos sortear no dia 28 de novembro, daqui a 2 semanas, daqui a 2 domingos, tá ok? Para todas as pessoas que renovarem a sua inscrição, que fizerem a sua inscrição pela primeira vez e para quem é amigo da enciclopédia desde 2008. Tá ok, pessoal? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria convidar vocês para participar do curso Prática da Tridotação na INVEX, tá? Que vai acontecer no Rio de Janeiro, na data de 20 a 23 de 2011, né, de janeiro. Esse curso vai ter várias dinâmicas visando desenvolver a tridotação consciencial. No caso, a intelectualidade, através de leitura heterocrítica da biografia do Leonardo da Vinci, a comunicabilidade através de debates dirigidos e de exposições orais de trabalhos, né? E o parapsiquismo, onde vai ter práticas parapsíquicas, que vai ser desenvolvida com o Epicom Félix Wong, e os professores, né, do curso são a Silvia Muradas e o Alexandre Zaslaves. Então, para quem tiver interesse em participar desse curso, pode acessar o site da Sinvexis, www.asinvexis.org, e também pode mandar e-mail para cursos@asinvexis.org. Tem também o jornal da Invex,
que está disponível aí na frente, né, ou na unidade aí, na instituição da cidade de vocês, que tem mais informações sobre o curso. Tá, obrigada. Pessoal, nós estamos aqui, CAEC, OIC, Discernimento, para fazer o último convite para a caminhada Amigos do Coração, que é amanhã, dia 15, na parte da manhã, amanhã é feriado, das 9 às 10h30, tá? Todos estão convidados. A saída vai ser do estacionamento do Discernimento e a inscrição custa R$30. A inscrição dá direito a uma camiseta e uma garrafinha de água mineral própria para a gente poder caminhar. Os recursos dessa inscrição serão utilizados na pavimentação da trilha e na instalação da comunicação visual. Vou passar para os colegas que vão reforçar o convite. O pessoal OIC está organizando junto com a CAEC, o Discernimento, porque isso faz parte de alguns projetos que nós temos de levar a saúde até o nosso dia a dia, o cotidiano, e nós entendemos que essa é uma grande oportunidade, não só pela questão somática de fazer a caminhada, mas também pelo convívio, um espaço de confraternização também que nós temos aqui na Cognópolis. Em muitos momentos as pessoas vêm nos perguntar que momentos que nós temos para encontrar pessoas, confraternizar, isso também faz parte da saúde. Então é de nosso interesse entrar, ajudar a organizar esses eventos, por isso a OIC está participando e nós convidamos todos vocês para exercitar o soma e também estar lá confraternizando. Também vai ter algumas informações sobre saúde, que isso pode ajudar também na prevenção em relação ao coração. Pessoal, a gente queria só reforçar esse convite também, porque muitos de nós aqui somos jovens, e a gente não pensa nessas questões que envolvem a saúde mais a longo prazo. Então, é uma oportunidade, é uma marca, essa questão do Amigos do Coração, é uma coisa simbólica, mas que vem a reforçar a importância de pensarmos também que nós temos um coração, que a gente precisa cuidar dele, precisa ser feito exercícios, assim como nós somos cobrados do ponto de vista intelectual em escrever um artigo, em escrever um verbete, escrever o próprio livro. Também é preciso escrever a própria saúde. E esse é o movimento que a gente quer criar aqui dentro da comunidade com esse tipo de iniciativa. Todos estão convidados, do jovem ao idoso, que participa aqui da Cognópolis, para ir lá sentir um pouco desse clima, dessa confraternização do ponto de vista da saúde. Bom, pessoal, um outro aspecto é a questão da convivência aqui. Eu já verifiquei aqui com a turma, você pode levar o seu cachorro, não é isso? É importantíssimo aí a questão da convivência também com os bichos. Agora, desde que o cachorro esteja na coleira. Isso é bacana. Então eu vou levar a Ginger. Ok, eu vou levar a Miu também. Pronto. Para amanhã teremos o verbete Higiene Mnemônica, eleito com 14 votos, a especialidade Mnemotecnologia. Obrigado a todos e até amanhã.